Sabe aquela vontade de jogar tudo pro alto? Você dá o sangue, paga a academia, cara, engole marmita fria no carro e não falta um único dia, faça chuva ou faça sol. Você olha no espelho e a camisa até aperta. Os ombros parecem mais largos. Mas quando chega a hora de testar a sua força real, a decepção bate na cara com força. Você está travado. Os números na barra não sobem. Aquela progressão na calistenia parece tão impossível hoje quanto era 6 meses atrás. Sabe por quê? A dura verdade que ninguém te conta é que, neste exato momento, os seus músculos são apenas decorativos. Eles parecem fortes, incham durante o treino, mas não conseguem provar essa força no mundo real. E antes que você feche esse vídeo achando que é falta de esforço, preste atenção. Não se culpe. O erro não está na sua vontade, está na sua biologia e na forma como você foi ensinado a treinar. O crescimento muscular não é uma coisa única. Ele acontece de 2 maneiras completamente distintas. Imagine o seu músculo como uma esponja de cozinha recheada de cordas elásticas grossas. A esponja representa o volume celular, os fluidos, a água e o glicogênio que ficam dentro do seu músculo. Quando você treina de um jeito específico, focado só no pump, essa esponja incha absurdamente. É o que a ciência chama de hipertrofia sarcoplasmática. Fica lindo no espelho, ótimo para tirar foto no Instagram, mas é uma ilusão. A esponja não tem capacidade de puxar peso. Ela não contrai, ela é só enchimento. Já as cordas elásticas são as suas proteínas contráteis, as fibras miofibrilares. Elas são a verdadeira força motriz, o motor V8 do seu corpo que puxa a carga durante uma contração pesada. Quando essas cordas se multiplicam e ficam mais grossas, você ganha força bruta real. É a hipertrofia miofibrilar. Um tipo de treino te dá o visual ilusório de balão. O outro te dá a capacidade real de dobrar uma barra de ferro. Quer um exemplo cristalino disso na prática? Coloque um fisiculturista profissional lado a lado com um powerlifter. Ambos são gigantescos, mas o fisiculturista clássico foca a maior parte do treino dele no pump. Séries de 12 a 15 repetições, carga moderada, descanso curto, drop sets infinitos. O corpo dele reage construindo muita, mas muita esponja. Já o powerlifter treina com cargas esmagadoras, séries de 3 a 5 repetições e descansos longos de 5 minutos, forçando o sistema nervoso a criar novas cordas. Se você colocar os dois em um teste prático de força máxima de uma repetição, a ilusão do volume do fisiculturista simplesmente desmorona. O músculo dele frita muito antes de mover a carga. E aqui está a verdade incômoda que ofende quem treina calistenia ou com o peso do próprio corpo em casa. Fazer séries de 20, 30 ou 40 flexões normais no chão é exatamente o mesmo que o treino de pump do fisiculturista. Você está nadando na piscina da esponja. O seu peso corporal já não é uma carga alta o suficiente para forçar o seu corpo a criar cordas elásticas novas. O seu cérebro já entendeu esse movimento. Então, o seu corpo simplesmente se adapta, armazenando mais fluidos e energia rápida. E o pior de tudo, na calistenia, o chão é o seu maior inimigo. Ele é um teto de concreto que bloqueia drasticamente a sua amplitude. Fazer 50 flexões seguidas significa apenas queimar calorias e gerar volume lixo em um formato mecânico que o seu corpo decifrou há meses. Quando o seu peito bate no nível do chão, simplesmente não há mais para onde ir. Acabou o desafio. Se o movimento deixou de ser um problema mecânico real e passou a ser só um teste de resistência de suor, a sua adaptação hipertrófica morre. Adicionar mais dias de treino na semana ou aumentar as repetições não vai salvar o seu shape. Você só vai ficar mais cansado. O que você precisa urgentemente é de um choque mecânico. A sobrecarga progressiva real não é só fazer mais, é dar ao seu corpo um problema que ele nunca viu antes. A forma mais subestimada e violenta de fazer isso, sem precisar de pesos extras, é através da amplitude de movimento, ROM. Maior amplitude significa que o músculo fica sob uma tensão absurda enquanto está no seu estado mais fraco e alongado. E esse alongamento sob tensão é o gatilho nuclear que faz as cordas da força rasgarem e crescerem. Pegue 2 blocos de yoga, livros grossos,
ou invista em paraletes. Coloque suas mãos neles. Agora, na hora de fazer a flexão, desça o seu peito lá embaixo, varando o nível das mãos. O chão não te bloqueia mais. Ao abrir esses centímetros extras de amplitude total, você cria uma demanda mecânica brutal. O seu peitoral e ombro entram em pânico. Eles nunca tiveram que empurrar a sua massa a partir desse buraco profundo. Seu corpo é forçado a abandonar a esponja e recrutar fibras de força real para não deixar o seu rosto bater no chão. E quando entramos no território das costas e dos movimentos de puxar, a lei é exatamente a mesma. Quando fazer 10 ou 15 barras fixas tradicionais vira um aquecimento, a rigidez do tubo de metal da barra se torna a sua âncora. É nesse momento que as argolas de ginástica precisam entrar na sua vida para destruir o seu ego. Argolas de madeira mantêm a sua pegada sólida, mas, ao contrário da barra de ferro estática, elas se movem violentamente se você não as controlar. Elas injetam instabilidade em cima de uma amplitude total. Se você tentar puxar de qualquer jeito, você treme igual papel. Você não está mais simplesmente jogando o queixo para cima da barra. Nas argolas, cada micromúsculo estabilizador do manguito rotador, do trapézio e do abdômen precisa ligar o alerta máximo apenas para te manter no eixo. Essa instabilidade mata o volume lixo. Ela te obriga a gerenciar e sentir o movimento do milímetro 1 ao milímetro final. Chega de tratar o seu corpo como um cabide de músculos de enfeite. A culpa da sua estagnação não é a falta de volume de treino. É a falta de vergonha na cara para buscar um estímulo que você ainda não domina. O seu corpo é uma máquina eficiente. Ele só vai construir blindagem e força real se você colocar ele em uma situação de risco onde ele é obrigado a se adaptar. A regra de ouro a partir de hoje é simples. Aumente a amplitude antes de sequer pensar em adicionar mais uma repetição na sua planilha. Encontre a versão do movimento que rasgue o seu ego e te faça tremer de novo. Dê ao seu sistema nervoso um problema de engenharia que ele precise resolver, e eu garanto que você vai explodir de força. Se esse choque de realidade doeu, mas era o que você precisava ouvir, esmaga o botão de gostei para o YouTube e espalhar essa verdade bruta. Inscreva-se no canal para não cair nas mentiras da indústria fitness. E comenta aqui embaixo. Qual é o exercício em que você está travado há meses? Eu quero saber. Bora destravar esse shape.